Boa tarde, né? Esse é meio que covardia eu falar depois do Renato Casagrande, né? Porque ele toca, se civiliza assim a gente e essa não é minha área não. Então assim, fica até meio assim, desigual falar depois dele, né? E eu estava justificando aqui para o Marcelo, eu sei que a gente já está com um horário bastante avançado, mas eu estava dizendo que não tem grandes prejuízos, porque muitos dos pontos que eu iria colocar agora tá para vocês, eu não podia perder a oportunidade de estar aqui no Ministério Público, estar aqui nos tribunais, estar aqui no Secretário de Estado, né, e não tocar naquelas questões, né? Então assim, eu já adiantei muito da minha fala em função da mesa, né? Então assim, eu trouxe uma apresentação que eu preparei aí, mas que vai ficar à disposição da Undime aqui do Rio Grande do Sul, vocês depois podem ver esse material. Então alguns dos slides eu vou passar porque eu já comentei pela parte da manhã e a gente consegue racionalizar o tempo, tá bom, pessoal? Pode ser assim? Bem, a gente traz como reflexão a questão da gestão pública, né, da educação municipal e os órgãos de fiscalização, né, como que está esse cenário hoje. Aí, a partir disso, a gente tenta desenhar um macro cenário até chegar nessa parte das exigências, dos acompanhamentos que estão muito próximos e acentuados hoje nos nossos municípios, né? Então, quais são, de fato, os grandes desafios na área da educação hoje, do ponto de vista do cenário nacional? E aí, esse negócio não está passando, ele é assim mesmo? É porque não é uma moto, olha, fica passando dois slides na tela. Então, assim, em âmbito nacional, esses desafios, eu listei aqui 5, né, que são não só desafios, mas eu diria são 5 grandes preocupações. Como falei, algumas eu já adiantei na parte da manhã. A primeira diz respeito ao cumprimento das metas e estratégias do PNE. Como eu falei, nós temos um plano, o Brasil não tem uma cultura de planejamento educacional, não só educacional não, nas outras áreas também. Nós não temos essa cultura muito sedimentada, né? Nós vamos muito no improviso, enfrentando, matando um leão a cada dia, apagando fogo aqui, um fogo acolá, né? Mas em que pese essa ausência de cultura institucional, foi feito um grande esforço no sentido de elaborar um Plano Nacional da Educação para uma década. E foi um esforço que foi o primeiro plano? Não foi, mas foi o plano que teve a maior participação dos educadores brasileiros, porque nós tivemos, a partir das CONAs, das fases municipais que vocês fizeram, discutindo aqueles eixos, 8 eixos que deram origem ao Plano Nacional da Educação, tivemos as CONAs estaduais e tivemos a CONAI em Brasília com 5.000 participantes. Então, nunca nenhum instrumento de planejamento na história da educação do Brasil teve tanta participação dos educadores. Por isso que no Plano Nacional da Educação tem tantos sonhos, porque são sonhos de muitos, e os sonhos mais adversos. E o grande desafio foi pegar aquele monte de sonhos e desejos e transformar em 20 metas. Esse foi o maior desafio, por isso que demorou 4 anos esse plano para ser elaborado, para ser sancionado, aprovado pelo Congresso e sancionado pela Presidência da República, né? Então foram 4 longos anos de trabalho, né? Mas hoje a gente tem esse plano já vencido sua metade e nenhuma meta, como eu falei pela manhã, foi alcançada, né? Então é preocupante. Então, tanta energia colocada fora, a gente envolveu tantos professores nessa discussão e tantos gestores, tantos técnicos e especialistas que se debruçaram para chegar àquelas 20 metas, aquele conjunto de estratégias, e a gente não percebe um esforço, uma priorização para fazer cumprir aquelas metas do plano, né? Naquela audiência que o ministro esteve agora, semana passada, o ministro da Educação esteve na Câmara dos Deputados, na Comissão da Educação, um dos deputados perguntou assim, como é que eles veem o Plano Nacional da Educação? Eles veem vocês estão vendo o Plano Nacional da Educação como um instrumento norteador das políticas que o MEC vai implementar? Ou vocês vão implementar políticas a partir desconsiderando o Plano Nacional de Educação, né? Porque o ministro foi lá e anunciou aquelas 7 prioridades da educação, algumas coincidem com algumas metas do Plano Nacional da Educação, mas outras nem estão lá, né? E aí as outras que não estão lá,
Como é que ficam essas metas? Não serão prioridades para o Ministério da Educação? Como fica o instrumento de planejamento da década? Porque assim, a gente tem que ver que o Plano Nacional da Educação ele não é um instrumento de um governo, nem de um partido político. Ele é um instrumento do Estado brasileiro. É o Plano Nacional do nosso país. Então, em que pese qualquer governo que chega lá, ele tinha que dar cumprimento e sequência naquelas metas que foram definidas, que foram fruto de debates, discussões no país inteiro. Né? Essa é a diferença entre um plano de governo e um plano de Estado. Né? Nós não queremos planos de governo, né? Nós queremos um plano de Estado que tenha continuidade. Porque um dos maiores problemas, talvez, das políticas públicas do nosso país é justamente o que a gente chama da descontinuidade. Cada governo que chega quer imprimir sua marca, cada governo que chega quer inventar a roda e quer começar tudo de zero. E com isso a gente há um enorme desperdício de tempo, de trabalho, de recursos, do que veio ser construído na caminhada. A gente não pode estar todo o tempo recomeçando, não. Né? E infelizmente a gente tem essa cultura muito forte no nosso país de descontinuidade das políticas públicas. Então a gente traz como grande preocupação e reflexão para toda a sociedade brasileira. Bem, gente, nós temos um plano de educação, já se passaram 5 anos, nada foi cumprido, e aí ninguém vai fazer nada, ninguém cobra nada, né? Então assim, é uma reflexão para a gente fazer. Então a gente se incomoda quando os tribunais vão para o município cobrar o cumprimento do Plano Municipal de Educação, mas a gente não vê o tribunal cobrando da União o cumprimento das metas que está lá no Plano Nacional de Educação. Então é uma cobrança desigual. Por isso que o tema é a questão das políticas de educação e os órgãos de controle. Parece que os órgãos de controle só existem para os pequenos. É como se todo problema de gestão, de eficiência, de falta de eficiência, como dizem que existe na educação, acontecesse só nos municípios. A gente percebe falta de eficiência nos governos estaduais e a gente percebe também falta de eficiência, sobretudo no governo federal. Qual a diferença? É que no seu município, se você cometer uma falha de eficiência, o problema vai ser pequeno, porque o seu orçamento é pequeno. Mas lá na União, se cometer uma falha de eficiência, o problema vai ser um grande rombo em termos financeiros, porque lá o orçamento é gigantesco. Né? Então essa é a diferença entre o controle deveria ser muito mais acirrado, né? Muito mais efetivo, para garantir a efetividade das políticas públicas do nosso país. Esse controle tem que ser mais efetivo aonde? No Ministério da Educação. O controle dos órgãos do Tribunal de Contas da União era para ser muito mais efetivo junto ao Ministério da Educação. Está todo tempo acompanhando se de fato os recursos estão sendo repassados, se está havendo continuidade, se não está havendo, se está havendo atraso, se não está havendo, porque determinados programas não param de acontecer no meio do caminho, né? e nada é feito. Simplesmente o programa é abortado e a gente não tem uma justificativa. Né? Então essa é a nossa primeira preocupação. A segunda diz respeito à construção do Sistema Nacional da Educação. Eu vou ler assim, porque eu vou discorrer na frente depois. Né? A terceira fala, no que tange a questão do pacto federativo, a regulamentação e a questão da efetivação do regime de colaboração, que está na Constituição desde 88 e que nunca foi regulamentado. Então fica a mercê dos governos, da vontade, da boa vontade de cada governante, não pode ser dessa forma. Né? A implementação do custo aluno qualidade, que de manhã já tive a oportunidade, quem não recebeu aquele e-mail da Undime, vocês são cadastrados na Undime Nacional, pessoal? Vocês já fizeram o cadastro de vocês lá na página da Undime Nacional, porque quando vocês se cadastram lá, porque se você não tiver feito o cadastro, continua o cadastro do antigo dirigente municipal da educação e as correspondências vão para o antigo dirigente municipal da educação. Por isso, adimplente ou não, é importante que o dirigente municipal da educação vá lá na página do site da Undime Nacional. Só não vão essa semana que nosso site está passando por reforma, tá bom? Mas depois que ele for voltar ao ar regularizar, quem não se cadastrou, vá lá e você tem uma aba, você clica lá, você atualiza os dados do seu município, data e endereço da sua secretaria e coloca os seus dados como dirigente municipal de educação. Né? Você pode fazer isso também através do Diego. Você pode fazer a parceria com o Diego, o contato, verificar se seus dados estão lá.
verifica, né, e atualiza o dado também, né, através da seccional aqui da Undime do Rio Grande do Sul. E nesse comunicado que a gente passou, era dando ciência, porque nem todo mundo tem a oportunidade de acompanhar o que acontece na mídia todo dia. E para nós, né, assim, da Educação Municipal, a sessão do Conselho Extraordinário do Conselho, que revogou o parecer do CAC, com o parecer número 3, de 2019, revogando o parecer número 8 de 2018, foi para nós, assim, um golpe. Né? É um golpe porque a discussão e a luta em torno do CAC, ela iniciou-se desde 2002, ela foi capitaneada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, da qual a Undime é signatária, faz parte do seu comitê diretivo, a UNC, o MIEI, e várias entidades são vinculadas à campanha nessa luta por melhores condições na educação pública brasileira. E a campanha se debruçou muito sobre essa temática, realizou estudos, pesquisas, desenvolveu todo o mecanismo do CAC, levou para a apreciação do Conselho, e em 2010 isso foi objeto de discussão pelo Conselho Nacional, e naquela época os conselheiros do então Conselho, que então na época o Mozart Neves era o relator desse parecer, ele foi aprovado e encaminhado para ser homologado pelo ministro. Só que o parecer do Conselho só tem validade quando tem o homólogo do ministro. Só que na época, ou então o ministro era Haddad, né, ele não homologou, depois vieram os ministros depois, Mercado antes não homologou, o Paim não homologou, o Cid Gomes não homologou, né, o Mendonça Filho não homologou, o Rossiel não homologou, então os ministros passaram lá, sabia da obrigatoriedade, porque a lei do PNE estabelece que 2 anos depois da aprovação do Plano Nacional de Educação, a União deveria regulamentar o CAC. Ou seja, o plano foi aprovado em 2014, em 2016 a União tinha que ter regulamentado o CAC. Na hora que ela regulamentasse, nós íamos triplicar os recursos destinados à educação infantil do nosso país. Como eu falei de manhã, a gente ia substituir a tabela dos fatores de moderação pelo custo aluno, que seria o CAQ, que é chamado custo aluno de qualidade inicial. Ia crescendo gradativamente até o final da década ser implementado corretamente, né? Mas isso não aconteceu. E essa coisa foi sendo protelada, esse parecer foi colocado na gaveta de ministros e mais ministros, nunca nenhum teve ousadia. Algumas pessoas criticavam o CAC porque tinha elementos que não eram para instalar na quantificação do custo aluno, mas que tinha elementos que precisavam ser melhorados, então caberia ao Conselho. E essa foi minha discussão na audiência ordinária de 11 a 14 de março agora, que eu passei uma semana lá em Brasília, e quando no último dia da sessão a professora Maria Helena trouxe à tona esse discurso de revogar o parecer, alegando que o Conselho Nacional não tinha competência para precificar valores, porque essa competência não era do Conselho, caberia ao Poder Executivo, né, porque ele implicaria em despesas para o orçamento. E sobre a égide dessa afirmativa, ela alegou a necessidade de se revogar o parecer. Dos conselheiros presentes naquela ocasião, eu fui o único conselheiro que fui contra essa ideia, porque, primeiro, eu achava precipitado, não tinha havido um debate mais transparente, não havia um debate mais democrático envolvendo outras instituições. Eu entendi que uma decisão desse nível não caberia somente ao Conselho tomar a partir de uma discussão interna da Câmara, sem ouvir outras pessoas, sobretudo quem propôs o cargo. E ainda mais porque o cargo hoje não é uma proposição, ele está na lei do Plano Nacional de Educação, né? E achava que se em última hipótese tivesse que revogar o parecer, que não revogasse, mas que atualizasse o parecer, já que o MEC estava exigindo que se mandasse uma posição do Conselho Nacional em relação a esse parecer. Infelizmente, nós saímos do Conselho no dia 14, voltamos aos nossos estados. Uma semana depois, chegou a convocação na quinta-feira à tarde, para que nós comparecêssemos na terça-feira de manhã no Conselho Nacional da Educação, para deliberarmos sobre a aprovação ou não de um novo parecer, que até então não tinha sido lido nem discutido previamente por nenhum conselheiro. E em que pese
o César, dos Tribunais de Contas, que ele é presidente do Instituto Rui Barbosa, que é dos Tribunais de Contas do Estado, da Associação dos Tribunais de Contas do Estado, preocupado com essa decisão do Conselho, ao tomar conhecimento, a Associação dos Tribunais de Contas do país fez um documento questionando o Conselho pela decisão de revogar antes que fosse tomada a decisão. E assim, me causou até surpresa. Olha, nós estávamos com todos os tribunais de contas defendendo que o parecer não fosse revogado. Então, isso merecia uma discussão maior, né? A Campanha Nacional pelo Direito à Educação também fez um outro documento endereçado ao Conselho Nacional da Educação, solicitando também que o parecer não fosse revogado, que ele fosse objeto de discussão, mas que não fosse revogado. O Ministério Público Federal mandou, inclusive, uma intimação para o Conselho, dando prazo de 24 horas para o Conselho apresentar todos os documentos que embasavam a discussão da revogação desse parecer. Então, assim, num curto espaço de tempo, de quinta-feira à tarde, quando foi oficializada essa audiência, que se torna pública, inclusive, no site do Conselho, a realização da audiência na terça-feira, houve essa manifestação intempestiva de 3 instâncias diferentes, uma dos tribunais, né, outra da sociedade civil, como a campanha, né, e outra do Ministério Público Federal. Então, no mínimo, eu entendo que caberia, aqui não querendo faltar com respeito a meus colegas que o aprovaram, nem querendo ser antiético em falar do Conselho, mas eu não compartilho, enquanto presidente nacional da Undime, da decisão que foi tomada na Câmara. Infelizmente, eu não pude participar da audiência, assim como outros colegas, dado o convite que foi feito de última hora, de forma intempestiva, e a gente tem outros compromissos que a gente é full-time do Conselho Nacional. Eu também sou, como vocês, secretário da Educação. Eu não posso me dar o luxo de passar uma semana em Brasília, fora do meu município, voltar e voltar de novo, né? Não tenho nem coragem de pedir a minha prefeita para mim voltar. E eu tinha outros compromissos da agenda local assumido. Comuniquei à diretoria da Undime que não ia poder estar presente antecipadamente. Liguei para o presidente do Conselho Nacional da Educação e para o presidente do Conselho da Câmara da Educação Básica e formalizei a minha posição, mesmo que não fosse voto, que era contrária àquela ideia, né? Para que se visse, inclusive no grupo interno do Conselho, coloquei um posicionamento, né, colocando que os nossos conselheiros refletissem com mais calma e prudência antes de tomar qualquer decisão de caráter, mas infelizmente foi votado. Compareceram a essa audiência só 7 conselheiros, deu quórum, precisava de 7, quórum mínimo, e eles votaram por unanimidade, mesmo que tivesse teria sido derrotado por 7-1, né? Então, por 7 votos, o parecer foi revogado, e eu entendo que foi uma coisa precipitada, porque você deixa de lado anos de estudos, anos de pesquisa. A FENEDUC apoiou esse processo, outros profissionais especialistas na área de financiamento da educação, ligados às maiores universidades públicas federais do nosso país, fizeram parte da elaboração desse documento e simplesmente isso, numa votação, é tirado de cena, né? Mas o texto que eu mandei para vocês, para todos os secretários de educação do país, eu colocava que, no meu entendimento, enquanto presidente da Undime, né, com parecer de conselho ou sem parecer de conselho, em nada muda o que está na lei federal. Ou seja, não desobriga o Ministério da Educação da sua obrigação de regulamentar o CAP. Qual é a grande diferença agora? Que com esse novo parecer, o Conselho delegou para que o MEC regulamentasse da forma que quisesse, ao tirar os elementos que constituíam o CAP. Como o MEC vai regular esse custo aluno qualidade, vai ter que regulamentar, a menos que se convoque o Congresso para rever a lei do Plano Nacional da Educação, se ele não regulamentar, tem já uma decisão judicial contra o Ministério da Educação, de uma multa diária de R$100 mil se o Ministério da Educação se negar ou se colocar protelando ainda mais a regulamentação desse CAP. Agora, como será esse CAP e que elementos vão constituir, ninguém sabe. Vai ser uma grande interrogação. Porque eu colocava lá no Conselho que, no mínimo, o Conselho deveria ter feito o quê? Se há esse entender que não podia colocar preço, pois então vamos pelo menos detalhar os padrões básicos de funcionamento, que deve ter uma escola de creche, os padrões, tudo que deve ter numa escola de ensino fundamental, anos iniciais, tudo que deve ter numa escola de ensino fundamental, anos finais, e tudo que deve ter numa escola de ensino médio. No meu entendimento como educador,
isso sim é papel do Conselho Nacional da Educação, né? E o entendimento que eu tenho é como se o Conselho não quisesse, é um posicionamento meu que de Pilatos, né? Eu lavo as mãos e passo o problema para o Ministério da Educação, como Pilatos fez na condenação de Cristo, né? Então, assim, a gente vive esse momento, que é um momento que foi uma semana que a gente considerou uma semana muito tumultuada, de agenda bastante negativa para a educação pública nacional, essa última semana de março, né? E o outro ponto, essa questão que é o mais importante, coloquei o último, mas ele é o mais importante, que é a discussão em torno do novo Fundeb, né? Então, vou passar aqui a aprofundar alguns pontos em relação a esses 5, né? Em relação ao Plano Nacional da Educação, né, a gente teve também, nenhuma meta foi atingida, mas a gente teve algumas estratégias cumpridas, que já foram pequenos avanços, considerando a quantidade de estratégias que eles têm. E entre os avanços estão justamente aqueles que estão sobre a competência dos municípios, que foi, primeiro, os municípios terem conseguido cumprir o prazo de elaboração. Mais de 90% dos municípios conseguiram elaborar, bem ou mal, com defeitos e fragilidades, conseguiram elaborar dentro de um ano seus planos municipais de educação. Tivemos um apoio importante do MEC, através da SASE, né, que montou toda uma rede para dar estrutura a cada uma das UNDIMES, para apoiar os municípios, os estados, para que os municípios tivessem condição de elaborar os seus planos. Tivemos também, né, a publicação pelo INEP dos relatórios de acompanhamento da avaliação da educação no nosso país, que está lá previsto que a cada 2 anos o INEP deverá publicar uma coletânea sobre as 20 metas, como é que está cada um dos indicadores daquela meta. Vocês já tiveram acesso àquele livro amarelo grande do INEP, que acompanha o Plano Nacional da Educação? Quem quiser, é só entrar na página do INEP, ele é disponibilizado online. E é importante, se você quiser fazer qualquer estudo para referenciar até discussões que vocês têm na Câmara dos seus municípios. Na hora do intervalo eu estava conversando com a secretária e estava tendo maior problema com os vereadores de oposição lá, porque eles estavam querendo exigir uma série de coisas e, na opinião dela, ela já fazia muito mais do que devia. Então é importante esses instrumentos para balizar nossas discussões, sobretudo quando a gente estiver enfrentando esses tipos de cenários adversos, né? Lá o livro é muito didático, ele é volumoso porque são as 20 metas, mas se seu problema é formação de professor, você vai lá para a meta que fala de formação de professor. Se seu problema é creche, não sei o que, você vai lá para a meta de creche para ver como está o comportamento da evolução dos percentuais de creche ano a ano no país. Então vale a pena ler esse relatório do INEP, um documento muito bem feito. Na minha opinião, ele só não ganhou 10, eu disse isso até para a autora, das que coordenou, porque quando chega na meta 20, como a gente sabe, não teve dinheiro nenhum novo para a educação, aí foi o que o INEP fez. Na meta 20, o INEP coloca só os dados do último ano, né? Só como foram os dados, como estão organizadas as categorias de despesa, quanto foi gasto pessoal, não sei o quê, mas não traz nenhuma série histórica. O que dá elementos críticos é você ter uma série histórica. Quando eu tenho uma série histórica, eu consigo ver se o governo está investindo mais ou se o governo está investindo menos. Ficar analisando só o recurso que foi investido naquele ano não dá elemento para você estabelecer uma análise mais crítica por parte do Ministério da Educação. Aí também tivemos a instituição do Fórum Permanente de Acompanhamento do PIS, da qual o time é convidado a fazer parte de assento desse fórum. Esse negócio está passando não. Aí passou demais agora. Essa instância permanente de negociação e cooperação entre União, Estado e município foram colegiados que foram criados por portarias do Ministério da Educação, que elas são importantes para que a gente participe e acompanhe das discussões. E graças a Deus, a Undime e o CONSED, que representa o Secretário da Educação do Estado, estão lá participando para fazer valer a voz dos gestores, já que não pode ouvir todos os gestores, que se passa por representação, né? Então, assim, ter a participação tanto do CONSED, que representa o Secretário do Estado, como da Undime, que representa os secretários municipais, eu considero um avanço numa linha de participação. E a ampliação, que eu coloquei de manhã, a ampliação na meta 1, nós conseguimos ampliar a matrícula grandemente da creche, né?
Nós chegamos a 32% hoje de crianças matriculadas em creche, na metade do Plano Nacional da Educação. Aquele rapaz lá de São Paulo, o Barros, não sei o que de Barros, como é o nome dele? Economista falaram até como é o nome dele aqui, né? Ele já mostrou para a gente que pelo andar, Paz de Barros, né? Pela projeção, ele fazendo a projeção, pelo ritmo que a gente está crescendo, nós não vamos atingir a meta 1, que é chegar em 50% das crianças em 2024, porque nós só temos 5 anos pela frente. Nós não temos como aumentar nessa velocidade de 32% até chegar em 50%. Mas, gente, 32% já é um número altíssimo, considerando o que a gente tinha antes de atendimento da questão da educação infantil em creche. O problema não é a média percentual do Brasil, eu considero até razoável, mesmo que a gente não venha atingir os 50%. O problema é que essa média, como a média ela é mascada. Tem municípios que estão com mais de 50% de atendimento, as grandes capitais, os grandes centros urbanos, e tem municípios que não tem nem 15% das crianças em creche, como são os municípios da região norte do país, na Amazônia. Até mesmo pela dispersão geográfica, eles não conseguem montar creches para atender aquelas crianças faixa etária pequena, porque elas estão todas espalhadas em locais de difícil acesso, né? E essa questão do transporte de crianças em transporte escolar, de idade de creche, é uma coisa muito complicada que nem regulamentada na legislação de trânsito nós temos no nosso país, né? Mas ainda assim é um grande avanço, né? Como desafio, o segundo ponto era construir um sistema nacional, o Sistema Nacional de Educação, né? E aí, por que a gente luta para a construção de um Sistema Nacional de Educação? Porque nós temos a União dos Estados e Municípios, nós temos o Conselho Nacional de Educação, temos os conselhos estaduais e temos conselhos municipais. Essas relações, muitas vezes, elas não estão tão aceitadas, nem de comunicação, nem de normatização, nem de funcionamento, né? Às vezes você tem sobreposições de ações entre conselhos, tem sobreposições de ações entre redes municipais e redes estaduais, né? Muitos estados avançaram nessa questão do planejamento da rede do estado junto com seus municípios, né? Hoje, alguns estados avançaram ao ponto de colocar todo o ensino fundamental praticamente municipalizado, como é o caso do meu estado. Hoje eu não aconselharia. Na época eu era da Secretaria de Educação, eu ajudava a convencer os municípios que era importante o processo de municipalização. Mas era naquela época, naquele contexto que a gente não tinha o Fundeb saturado, né, que você tinha possibilidade de receber a matrícula, dadas as condições que o Fundeb naquela época era farto, dava até para pagar 13º, 14º, 15º, 16º salário. Hoje em dia o Fundeb não consegue pagar nem sequer a folha de direito, né? Por exemplo, eu passei na reunião com a Associação dos Prefeitos lá do Ceará e o presidente me chamou e inclusive os assessores, um dos assessores da Associação dos Prefeitos do Ceará é um dos assessores do Conviva, né? O André, né? Nessa área de financiamento. E eles fizeram um estudo, pegaram os municípios, 184 municípios do Ceará, tiraram os 10 mais ricos, e o que sobrou, 90% do Fundeb do que sobrou não paga a folha de pagamento. Assim, só dá 90% é comprometido com a folha de pagamento, em média. Porque tem uns que sempre passam dos 100% do Fundeb, não paga sequer a folha de pagamento. Então, assim, o Fundeb está numa situação de estrangulamento. Ele já deu, o Fundeb, nesse modelo que está, ele já deu o que tinha que dar. O que causou isso? Foi a falta de regulação entre a lei do Fundeb e a lei do piso. São duas leis que não se comunicaram. Então o Fundeb cresce numa velocidade e a regulamentação do piso cresce em outra velocidade maior que a do Fundeb, maior que a inflação. É importante assegurar o crescimento do piso? Claro que é. Eu falei isso pela manhã, não existe educação boa com o professor ganhando mal, né?
Mas eu não posso ter nenhum gestor, seja ele estadual, municipal ou nacional, ele consegue pagar uma folha que cresce mais do que as suas receitas. Então, o crescimento do piso do magistério, ele tem que ser algo que se comunique com a lei do Fundeb. Ele tem que ser algo que caminhe proporcionalmente ao crescimento das receitas do Fundeb. Como isso aconteceu, gerou esse colapso no financiamento da educação pública nos municípios. Porque nós tivemos, em que pese que hoje os professores de nível superior, eles recebem em média 75% do salário menor do que os demais profissionais de nível superior do país. Ou seja, é mais uma demonstração pública que professor nesse país não é valorizado. Não é? Você tem os dados mais recentes do INEP, nessa comissão que a gente faz parte, do piso, eles mostraram para a gente, tirando os professores de nível médio, pegando só os professores de nível superior, eles ganham em média só 75% do salário dos outros profissionais com o mesmo nível de formação. Então, é importante melhorar o salário do professor? Inclusive, uma das metas do Plano Nacional da Educação diz que é equiparar a média salarial dos professores até 2020. Nós não vamos atingir também essa estratégia. Nós não vamos atingir, porque não tem condição de a gente dar um aumento de 25% do salário dos professores. Se nós já não estamos conseguindo pagar, para equiparar, eu teria que dar um aumento salarial de 25% no valor do piso nacional dos professores. Isso quebraria todos os municípios, praticamente, e a maioria dos estados brasileiros. Né? Então, é uma das metas estratégicas que a gente já sabe que a gente não vai atingir. Né? Então, assim, o Sistema Nacional da Educação ia ajudar a equilibrar os papéis, as competências e as responsabilidades, e sobretudo as responsabilidades no que tange ao financiamento de cada uma dessas instâncias. Por isso nós defendemos a urgência na regulamentação de um Sistema Nacional da Educação. Né? Por quê? Para rever o Pacto Federativo, essa redistribuição de recursos, organizar o regime de colaboração, que eu vou detalhar mais adiante, articular entre si o sistema, ou seja, fortalecer essa articulação entre os três entes federados. Vou pular agora, porque esse tempo está bem atrasado. A questão do regime de colaboração. Né? A Constituição do 88 fala que os estados, municípios e a União organizarão o seu sistema de ensino em regime de colaboração, mas não disse como será esse regime de colaboração. Então nós defendemos esse regime de colaboração que venha justamente fortalecer cada vez mais vocês, dirigentes municipais da educação, e que venha fortalecer cada vez mais a autonomia do município enquanto um órgão autônomo e responsável pela gestão das políticas públicas no âmbito do município. E essa tela aqui é uma tela que eu produzi, né, de minha autoria, que eu faço duas análises em relação ao regime de colaboração, porque tem muitas análises equivocadas em relação ao regime de colaboração. Nós temos algumas práticas, nós temos aqueles ADS, né, que são arranjos de desenvolvimento territorial, que é o melhor modelo que os municípios se organizam a partir de suas necessidades para cooperar entre si, que é uma cooperação no nível horizontal. Temos formas de consórcio, que os municípios se consorciam para enfrentar os seus problemas, mas tudo isso é na instância horizontal. A colaboração pressupõe também a articulação e colaboração e cooperação entre os entes, entre município e Estado, entre município e União, entre União e Estado. Né? Então, assim, para que de fato essa colaboração seja legítima, primeiro tem que haver objetivos comuns. Se não houver objetivos comuns, não tem sentido de um município sentar com sua Secretaria de Estado para colaborar se eles pensam diferentes. Então, primeiro tem que chegar e ter clareza em relação aos objetivos. Se há objetivo comum, nós temos sim algo a discutir e algo a estabelecer em termos de colaboração. Segundo, tem que haver interesse das partes. Eu não posso, enquanto União, querer chegar para os municípios e dizer, olha, vamos colaborar, vou te oferecer isso. Não é assim. A colaboração tem que haver a necessidade tanto da União
no caso da União, como no caso do município. Ou se for colaboração entre município e Estado, tem que ver esse interesse mútuo entre as partes, como é o caso do transporte escolar. O Estado quer que nós transportamos os alunos dentro do ensino médio e nós queremos que o Estado nos ajude bancando o valor equivalente aos alunos do ensino médio, que muitas vezes são transportados gratuitamente nos ônibus mantidos pelas prefeituras. Então há um interesse comum, há um interesse das duas partes. Então vamos sentar e vamos estabelecer formas regulares, formas regulamentadas de colaboração. Tem que haver ganhos mútuos no sistema de transporte escolar. Ganho do Estado, porque sai muito mais barato ele mandar um dinheiro para o município do que ele mandar um ônibus para fazer o transporte dos alunos dele daquele município. Sai muito mais racional. Em vez de um ônibus ir levando só os alunos do Estado, na mesma linha passar um ônibus só levando os alunos do município, eu mantenho um ônibus só onde o Estado ajuda o município a manter aquele ônibus circulando, né? Democracia e participação. Não existe colaboração que não seja participativa. Se não for participativa, ela é o quê? Ela é imposição, né? Então só existe colaboração se for algo dialogado, algo discutido, algo participativo. Por isso que as relações não podem ser verticais, de cima para baixo, né? Nem de baixo para cima. Eu tenho que estabelecer relações de igual para igual, né? Tem que ter transparência e ética. Eu não posso ficar querendo estabelecer cooperação com ela com um trunfo aqui nas mangas. Se ela não concordar, eu vou usar isso aqui contra ela, né? Então isso não é transparente, isso aí não é ético, né? Querer obrigar alguém a sentar com você para colaborar à força, você perde esse princípio da transparência e da ética. E para haver de fato a colaboração, eu coloquei que ela acontece em 4 dimensões, né? Para que ela aconteça. Eu tenho a dimensão legal, como eu falei, ela precede da vontade das partes, mas não pode ficar só na vontade. Tem que ir para o papel, tem que ser regulamentado. Porque entre o governador, digamos que eu tenho lá no meu estado um regime, uma prática de colaboração que nós temos desde 85 entre estado e município. Mas digamos que entre um governador que não acha interessante tratar o município de igual para igual, nem chamar o município para conversar coisa nenhuma, né? Aí ele simplesmente impõe um outro modelo, quebrando toda uma cultura de regime de colaboração. Por quê? Nós não temos uma lei que ampare, que regulamente essas relações, né? Então elas precisam ter amparo legal, elas precisam ser documentadas em forma de convênios, precisam ser documentadas em acordos mútuos entre as partes, mas que sejam formalizados. Ou mesmo até em forma de leis estaduais que disciplinem práticas colaborativas entre Estado e município, ou leis federais que normatizam essa colaboração. Tem que haver competência técnica instalada em ambas as partes. Se alguém chega para colaborar com você e você não está preparado para discutir de igual para igual aquele assunto com a outra parte, você vai ser o quê? Engolido. E vai fazer valer a vontade da outra parte que sabe mais. Então tem que haver essa competência técnica instalada na matéria em que é objeto de regime de colaboração. Outra dimensão é a dimensão política, que envolve essa questão do querer, né, da decisão do gestor em querer fazer e trabalhar de forma articulada, de forma colaborativa, que é uma das coisas que precede, né? Tem que haver a predisposição dos atores em querer trabalhar de forma articulada. E por último, e não menos importante, a questão da dimensão do financiamento, né, dos recursos. Porque, gente, querer chamar os municípios para fazer coisas de forma colaborativa e depois botar o piano para nós sair carregando e outras pessoas fazerem a festa, né? Como diz assim, de boas intenções o inferno está cheio, né? Então, assim, a verdadeira colaboração ela tem que assegurar de fato as condições efetivas de financiamento do que é acordado, do que é pactuado entre as partes, né? Então são algumas questões que a gente tem que estar sempre em mente na hora de estar discutindo essa questão de regime de colaboração. Esse gráfico aqui é mais ou menos para colocar essa história do piano que eu acabei de falar, né? Olha como é que está a distribuição, aquele gráfico de pizza, como é que está a distribuição da matrícula da educação básica. Você percebe aí a de laranja é a matrícula estadual, de verde a dos municípios, de cinza a privada e de azulzinho bem fininho, quase não aparece a matrícula das escolas federais da educação, né? Então assim,
Quem hoje tem a maior matrícula na educação básica, quem é? São os municípios. Então, quem era para estar recebendo mais recursos eram os municípios, porque eles é que estão bancando, né? Aí é o gráfico que mostra a evolução da creche, o esforço que os municípios vêm fazendo para aumentar a matrícula de creche para a escola. Você vê que as curvas são crescentes, né? Isso era só para demonstrar, vou passar. Passa aí. Pode passar também. Pode passar. Aí é só para demonstrar também essa divisão, é o número de escolas de anos finais, mesmo no ensino fundamental 2, hoje nós tivemos no país um intenso processo de municipalização. Os municípios hoje estão já com a maior parte, quase a metade, das matrículas de 6º ao 9º ano. Olha, gente, hoje se você perguntar para mim qual é o melhor modelo, o melhor modelo, a LDB é muito clara. A educação infantil é com o município, o ensino médio é com o Estado. E o ensino médio é de responsabilidade do município e do Estado. Então, o ideal é que o ensino médio, o ensino fundamental, desculpa, do 1º ao 5º ano, fique com os municípios. E o ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, fique com o Estado. Tanto por uma questão financeira, né, porque você divide responsabilidades, porque senão, se o município ficar com toda a educação infantil, 5 anos, e ficar com mais 9 anos no ensino fundamental, ele vai ficar com quanto? Com 14 anos de escolaridade. E o Estado vai ficar com quanto? Com 3 anos de escolaridade para manter. Então essa conta não está certa, essa conta não está justa. Se fosse um cenário que tivesse muito dinheiro sobrando, que chegasse muito dinheiro nos municípios, de trabalho a gente não tem medo não, né? Mas num cenário que não tem dinheiro, toma só que o filho é teu, fica com esses alunos todos, então aí não é assim não. Então vou sentar para estabelecer de forma planejada e dividir responsabilidades. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão que eu defendo isso do ponto de vista pedagógico. Do 1º ao 5º ano, o professor é polivalente, assim como é na educação infantil. As características do alunado é semelhante, a forma de organização da escola, do projeto pedagógico é semelhante. Do 6º ao 9º ano, já é por componente curricular diferente por disciplina, semelhante ao que é o ensino médio. Então já é outro modelo de organização pedagógica, é outro projeto político-pedagógico, é outra forma de lotação de professores, é outro nível de exigência. Então ele casa, seria a escola da criança e a escola do adolescente. E dividir meio a meio essa responsabilidade, e o município ficaria com 2 anos a mais, né? Mesmo se dividindo, nós ficaríamos com 1 ano a mais, aliás. Pode passar, quem passa melhor do que eu. Pode passar. Parei um pouquinho. Nós temos ainda um enorme desafio, porque nós no Brasil nós temos ainda, que até o César falou pela manhã, 2 milhões de crianças ainda fora da escola. Quando o Unicef me trouxe esse dado pela primeira vez, há uns anos, tem 2 milhões, eu pensava que era só os meninos do ensino médio. Mas quando eu vi esse gráfico, a gente percebe que tem 2 extremos, né? Nós temos um conjunto de crianças de 4 e 5 anos que estão fora da escola, que são quase 400 mil crianças, juntando de 4 e 5 anos. E no outro lado nós temos os alunos com, de 13, 14, não, de 15, 16 e 17 anos, que também estão fora do ensino médio. E não é só do ensino médio, alguns deles nem sequer concluíram o ensino fundamental, abandonaram o ensino fundamental. Então, assim, a gente tem um pouco de responsabilidade com esses que estão aqui de 4 e 5 anos e com a parte daqueles de 15, 16, 17 que ainda não concluíram o ensino fundamental. Então, isso aqui mostra que nós temos que ter, sim, cada vez mais investimento na educação, porque nós já estamos com uma dívida social muito grande com a população brasileira, né? Por isso que o Ministério Público, as promotorias ficam em cima, querendo assegurar o direito dessa população a ter acesso à educação. Só que não pode cobrar essa conta só do município, tem que cobrar de todo mundo, né? Na Câmara, no ano passado, que a gente passou de várias mesas de discussões, eles têm alguns pontos que são incomuns. E esses pontos que são incomuns, a gente considera como algo que é de reconhecimento social e público da sociedade brasileira que deva ser assegurado. Qual é o primeiro ponto comum em relação ao projeto de ambas? É que o Fundeb deva ser assegurado de forma permanente, para que não fique a cada 10 anos
essa necessidade de mandar uma nova lei para o Congresso Nacional, os deputados debruçarem sobre ela e a gente ficar nessa certeza, 2020 acaba o Fundeb. Vai ter um novo Fundeb? Não vai ter? A gente sabe que o Fundeb foi o maior avanço na questão do financiamento da educação do país. Se tirar o Fundeb de cena hoje, vai quebrar todos os municípios e todos os estados brasileiros na área da educação. Então os deputados sabem que tem nas mãos uma grande responsabilidade, né? Que é votar esse novo Fundeb, mas não só repetir o modelo que a gente já viu no ultrapassado, fazer o Fundeb um modelo mais robusto, um modelo que vai atender às reais necessidades de hoje e não de 20 anos atrás, né? Então, assim, a gente defende, isso é um ponto comum delas. O outro ponto comum é que ambas defendem que a União coloca pouco dinheiro, tem que ampliar a participação da União, né? E aí, assim, já que a União sempre coloca o mínimo 10%, vamos ampliar esse mínimo. A deputada Dorinha defende que esse mínimo 10% passe para 30%, parcelado em 10 anos, né? E a senadora, ex-senadora Fátima Bezerra, defende que não. Os municípios e estados já bancaram muito essa conta da educação básica. A União já ficou com muito dinheiro acumulado lá, né? Pelo menos não deveria ter ficado, né? Então está na hora de fazer uma distribuição mais agressiva e que para cada R$1 que um município gastar em educação ou o estado colocar, a União vai ter que colocar 50 centavos. Ou seja, ela entende que a complementação da União deva ser de 50%. Se será 50%, ou se será 30%, ou se será 40%, como defende o Concede, né? Mas é um ponto comum que a União tem que colocar mais dinheiro no Fundeb. Com isso, outros estados, talvez Rio Grande do Sul também e outros estados da federação, passarão a receber complementação da União e seus municípios também. Outra coisa que a gente tem nesse projeto delas é que não é justo também essa divisão por entes federados do estado, 27 fundos. Porque você vai ter situação no estado rico como São Paulo, você vai ter municípios pobres dentro de São Paulo. E eles são pobres que deveriam estar recebendo complementação da União e deixam de receber porque fazem parte do estado rico. Ou você vai ter municípios ricos em estado pobre. Como lá no Ceará, a gente tem um município de Maracanaú que é industrializado, ele tem uma arrecadação altíssima de produção industrial, e aí ele nem precisaria estar recebendo complementação, mas como é no estado pobre, recebe dinheiro de complementação também. Então elas advogam que tem que ter outro mecanismo de equalização desses recursos, né, de uma forma com mais equidade, não só pegar e distribuir como é feito hoje no mercado, né? A gente também defende que essas transferências automáticas, como PENAR e PENAT, elas sejam corrigidas anualmente. A gente tem inflação todo ano, o PIS não é corrigido todo ano, pois então que esses programas eles deveriam ser corrigidos também. A alimentação escolar passou quase 10 anos para ter um aumento e passou de 30 centavos para 0,36, né? Então esse é um aumento bem pequenininho, né? Então assim, o PENAT foi aumentado. O valor desse transporte escolar, ele sempre permanece, entra ano e sai ano, sempre aquele valorzinho pequeno, é mais uma coisa quase que simbólica para dizer que há colaboração da União para com os municípios na questão do transporte escolar. O deputado Divan, que é o ex-secretário de Educação do Ceará, que já foi presidente do FDE, colocou agora um projeto de lei na Câmara, não sei se vai passar esse projeto, que a União tem que assumir o transporte escolar dos alunos universitários. Porque quem paga essa conta hoje são os municípios. Os municípios, não sei se vocês têm transporte de aluno à noite, levar os meninos para a universidade, mas que lá no Nordeste, como não tem muita faculdade, como tem no Sudeste e no Sul, faculdades públicas e privadas, e as faculdades ficam longe, as universidades ficam longe, o que se gasta com recurso de aluno para fazer faculdade é enorme. Fazer esse transporte escolar todo rodando à noite para levar esses alunos. Então a gente tem que ter essa responsabilidade da União, porque a União tem que repassar dinheiro para o município que faz transporte de aluno universitário. Nem pode passar. Eu vou passar logo para a última, para a gente encerrar, né? Bem, isso aí, falta essa tabela. Essa tabela foi para ilustrar aquela discussão pela manhã, né? Onde você vê que a coluna de 2014 foi o último ano que tinha havido ajuste nos fatores de ponderação, que a educação infantil era 0,8, passou para 1, e a gente só conseguiu isso porque a gente aprovou que o ensino médio passasse de 1 para 1,25.
25. Então o Estado só aceitou aumentar a educação infantil para 1 se a gente aceitasse que o ensino médio também aumentasse. E aí passaram-se 4 anos sem nenhum aumento para nada da educação infantil, né? E aí, como eu falei hoje de manhã, nós tivemos agora o ano passado, que passou a valer a partir desse ano, esse aumento lá na creche e lá na pré-escola, que um passou para 1,15 e o outro passou para 1,05, né? Pode passar? Pode passar, pode passar. Bem, para finalizar essa última lâmina, que são as 2 últimas preocupações mais recentes dos educadores e também dos gestores educacionais e da Undime. Primeiro, o projeto de reforma da Previdência. Que a Previdência precisa ser reformada, a gente até entende e concorda que ela precisa ser aperfeiçoada e ser aprimorada. Mas fazer uma reforma da Previdência que, no caso da educação, tira o direito da aposentadoria especial dos professores, a gente entende que essa é uma reforma que não ajuda, porque somente quem não entrou numa sala de aula que consegue entender que uma senhora com 60 anos de idade pode ser professora na turma de creche. Né? Como é que uma senhora com 60 anos de idade vai fazer cantigas de roda, vai sentar com os meninos, né? Aí não, mas você botar ela toda turma. E aí, como é botar uma professora? Quando completa 60 anos, às vezes são 100 uma vez, né? E aí você não vai ter que colocar, você vai ter que lotar. E você não pode demitir. E você também não pode ficar pagando a pessoa para ficar sem trabalhar só ali de apoio. Porque vai anular a folha cada vez mais. Então, enquanto gestores, é importante que essa reforma, se passar, vai ser muito ruim para a qualidade da educação do país. Né? Eu entendo que um professor, eu sou professor da universidade, eu entendo que, se Deus quiser, quando eu tiver com meus 65 anos, eu ainda vou ter condição de dar aula na universidade. Mas é totalmente diferente. Eu dar aula na universidade, eu não tenho que convencer o meu aluno a ficar na cadeira, eu não tenho que convencer a ele a participar da discussão comigo, né? É muito mais um diálogo, um debate entre alunos e professores, que ele já vem com um nível de leitura, um nível de criticidade, é totalmente quase uma conversa. Um professor da educação básica, ele tem que atuar tentando motivar o aluno, tentando seduzir o aluno, né? Assim, o menino, né, o Caso Grande, mostrou o desafio que é ser professor na 4ª geração, né? Então, assim, é um desafio enorme. Então, assim, achar que um profissional com 60 anos de idade vai ter condição de dar uma boa aula, sobretudo no ensino fundamental e na educação infantil, é porque desconhece o que é ser professor da educação infantil, desconhece o que é ser professor do ensino fundamental. E outra coisa também, eu particularmente, é a opinião minha, se não foi votado pela Undime em discussão, mas eu não acho justo equiparar a idade da mulher à idade do homem. A gente sabe que a mulher, ela tem a luta é legítima pela igualdade dos direitos, né? Mas não quer dizer que biologicamente a mulher não é igual ao homem, né? A mulher tem a maternidade. O fato de ter a maternidade já gera no organismo da mulher um desgaste, né? A mulher que tem a criança, que amamenta a criança, que cuida dela nos primeiros anos, tem toda uma carga adicional que o homem não tem, né? Então, soma-se isso a outras coisas, que muitas vezes a mulher ela é casada com um companheiro que não compartilha as lutas de casa. Então, quando ela chega do trabalho, ela ainda tem que cuidar do tanque botar para rodar a máquina de lavar, você tem que ter a louça para fazer, a comida do dia seguinte. Então, tem uma outra carga horária adicional ao trabalho que muitas vezes o homem não tem. E você querer que a mulher tenha a mesma idade, se aposente com a mesma idade que o homem, também é uma questão que, particularmente, eu não concordo. Então, assim, a gente entende que essa reforma da aposentadoria da Previdência para a educação, ela está sendo mais nociva para as mulheres, porque os homens não vão ser prejudicados. Os homens vão passar, eles só vão perder 5 anos, né? Vão ter que trabalhar mais 5 anos. Eles vão deixar de se aposentar com 55, professor, e passará para 60. E terá que ter 30 anos de serviço que hoje ele já tem. Agora, a mulher, ela passará de 50 para 60 anos de idade, igual o professor, aumentará mais 10 anos de trabalho na sua carreira profissional e passará de 25 anos de contribuição para 30 anos de contribuição. Então, a mulher está sendo duplamente afetada por essa reforma da Previdência. Então, assim, é importante que a gente esteja atento, que a gente faça a defesa
a defesa dos educadores, gente. Não dá para fazer educação de qualidade com educador na educação básica com essas condições precarizadas, né? Então, assim, tem um grupo de deputados ligados à área da educação já se mobilizando, porque a gente sabe que um dos maiores pontos da Previdência vem da onde? Vem da Previdência dos militares, né? E aí, esse assunto, no primeiro momento, não foi tocado. Depois de muita pressão, foi encaminhada a reforma à parte da reforma da Previdência dos militares, que mais do que uma reforma parece um plano de carga e carreira. Em vez de diminuir, vai aumentar benefícios, entendeu? Então, assim, já que estão fazendo uma reforma paralela para os militares, vamos defender uma reforma paralela para o pessoal da educação. Então, tem um grupo de deputados já se mobilizando, deputados da educação. É importante vocês acionarem os deputados federais de vocês, que vocês têm acesso, que os prefeitos têm acesso, para também endossar essa corrente de não poder passar despercebido e todo mundo se calar e achar que é normal aumentar 10 anos no tempo de aposentadoria de uma professora da educação básica, tá bom? Então isso é um ponto que eu vou levar para a reunião da diretoria da Undime para ver se há entendimento em torno dessa defesa. E o último ponto que nos preocupa é essa questão da proposta de emenda à Constituição anunciada pelo ministro da Economia. Porque essa ideia de desvinculação de recursos em nome que vai distribuir, a gente até está conversando com o Marcelo e o secretário na hora do almoço, que isso vai dar mais flexibilidade para distribuir os recursos. Gente, como diz lá no Nordeste, isso é cantiga para boi dormir. Porque se a gente teve esse corte do orçamento, com vinculação, sem vinculação, esse corte do orçamento ele é fruto de quê? Ele é fruto daquela PEC 95 que congelou por 20 anos os recursos da educação e tem como teto o orçamento de 2017. O que passar de arrecadação dos 18% de 2017 é cortado como foram cortados aqueles 5 bilhões, entendeu? Então isso aí só em 20 anos já vai ser uma enorme perda que nós vamos ter para a educação. Agora, se a gente desvincula tudo, vocês acham que vocês vão continuar recebendo algum recurso de programa federal? Vocês vão ganhar as migalhas de pão, né? Porque a gente vai receber no futuro. Então, o Brasil ainda não está maduro suficientemente como outros países por aí afora, mais desenvolvidos, que se o governo não aplicar devidamente o recurso em educação, a sociedade vai para cima e exige. Eu não preciso nem que tenha um percentual vinculado, porque a sociedade está atenta, está politizada para exigir. Mas aqui no nosso país, você acha que se não investir, alguém vai fazer alguma coisa? Não vai, gente, não vai. Então, assim, um dos maiores avanços da Constituição de 1988 foi essa vinculação dos 25% para os municípios e estados e 18% da União. Aí eu fui informado aqui que os prefeitos estão sendo enganados. Eles estão indo para a marcha dos prefeitos, inclusive tem prefeito querendo defender a desvinculação. Aí você está doido? Porque estão vendendo para os prefeitos a ideia que não vai desvincular da União, desvincula do município. Aí o município é mais obrigado a gastar os 25% em educação. Mas ele não vai poder demitir ninguém, né? Ele não vai botar ninguém para fora. O Ministério Público vai continuar exigindo as vagas lá em creche, as vagas não sei aonde. Então ele vai continuar com todas as obrigações dele, com a diferença que ele vai receber mais dinheiro da União. Entendeu? Então não é negócio nenhum o prefeito achar que desvincular recursos da educação vai ser bom para ele, porque ele vai ter mais liberdade para gastar o quanto ele quiser na educação. Primeiro que ele já deve estar mal intencionado, né? E achar que 25% é muito, a gente está vendo que não é, né? E você está querendo defender uma proposta dessa para gastar menos do que 25%, já mostra que a educação para esse prefeito não é prioritária, nunca e nunca será. Né? Agora a gente não pode ter que o entendimento do conjunto maior de prefeitos esclarecido possa ter essa leitura. Eles estão sendo orientados de uma forma equivocada, de uma forma maliciosa, ou então estão sendo enganados. Né? Estão sendo assim, estão levados, como o boi vai para o abate naquela filinha, né? Bota um monte de boi ali e vão levando para o abate. Né? E assim eu espero que nessa marcha dos prefeitos, alguém com sensatez lá proponha algo e não aceita uma ideia dessa. Né? Mas a gente entende que isso aí será, se já foi ruim a PEC 95, a descirculação seria a morte das políticas educacionais nesse país, entendeu? De vez, né? Então, pessoal, muito obrigado, desculpe dialogar pelo tempo, tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Um grande abraço, sucesso amanhã.
no dia da manhã, que vocês consigam ter uma eleição bem legal, tranquila. Ah, e aqui o convite. Nós estamos organizando, esse é o ano ordinário da Undime, de Fora Ordinário. Nós estamos organizando um Fora Ordinário que vai acontecer em Salvador, na segunda semana de agosto. Então, você reserve a agenda de vocês para passar uma semana em Salvador, né? Não é na praia não, sabe? É uma semana debatendo, estudando, discutindo, mas de manhã vocês estão livres para ir para a praia. A gente faz à tarde e à noite, de manhã vocês vão pela manhã.